Qual a dificuldade que você tem hoje nas empresas? É grana só? Na maioria hoje, não é a questão da grana pela grana, é encontrar o business case que vai funcionar. Porque em muitos casos o cara até entende, o cara sabe que aquilo é o futuro, só que a indústria dele não tem aplicação. Se o cara fabrica algo que não vai ter nenhum benefício na manufatura aditiva, ele não vai ter. Tem que ter algum benefício, ou um benefício logístico, ou um benefício financeiro. Mas, ô Fábio, em alguns Ou um casos, benefício. você acha esse case, mas ele ainda não fecha a conta. Essa é a minha dúvida. Quando chega e não fecha a conta no momento da aplicação, esses caras não estão investindo hoje. Não estão investindo. Hoje não estão investindo. Hoje não estão investindo. São as empresas que estão investindo pelo R&D são poucas, são as grandes. Agora, desenvolver pela inovação ainda é uma cultura difícil, cara. Eu sinto isso. Logicamente, os produtos que a gente trabalha são produtos de produção, são produtos de fabricação. Então, a gente já está num passo, geralmente, onde o cara, ele... É difícil a gente entrar numa empresa pela área de inovação e R&D. Tá. Eu sempre entro pela área de produção. Então, por que eu entro pela área de produção? Porque, na grande maioria dos casos, o cara está vendo que o produto dele que está lá fora está sendo feito com essa tecnologia, então ele quer, no mínimo, saber como está sendo feito. Então, essa é a porta mais comum de abertura. Nós já tivemos alguns casos de desenvolvimento para a área de R&D, para a área de inovação, que são casos muito difíceis, principalmente por quê? Porque é uma tecnologia muito cara. Vou querer falar de valores também. E ela está já preparada para produzir. Se você for pensar em mesmo para fazer desenvolvimento, fica caro. Então você tem que ter uma vontade muito maior. Mas eu acho, só para complementar, eu acho muito importante começar. Então, às vezes a empresa vem e tal, fala, olha, sabe o que eu acho que você tem que fazer? Cara, começa. Compra uma máquina semi-industrial para polímeros. Começa com jigs in fixture. Começa vendo as coisas aqui na tua fábrica para a área de manutenção, por exemplo. Sim, porque tem muita coisa. Você tem muitas coisas que os caras só descobrem a hora que começa a usar. A gente tem cases muito bonitos pelo mundo disso, né? De cara de peão de chão de fábrica que cria a solução. Sim. Porque o cara entendeu, pô, então eu posso usar isso para fazer isso? Pô, eu tenho um problema aqui. Você dá a ferramenta pro cara. Você dá a ferramenta pro cara. Na área que eu trabalho ainda, que é mais próximo dessa área de inovação, uma das coisas que eu falo para esses caras, e que talvez eles nem todo mundo entenda, é que hoje as empresas que esses caras consideram que são as empresas mais inovadoras não são necessariamente as empresas que têm os produtos mais inovadores. Essa é uma maneira de ver. Mas tem uma outra maneira de ver, que são as empresas que inovaram na fábrica. Eu acho que faz total sentido. O que eu faria se eu tivesse uma fábrica. E aí, entendeu? Então, cara, o Elon Musk, isso... E aí o cara esquece que boa parte daquilo que ele está entregando só existe porque ele teve que inovar na fábrica. E com impressão 3D se destrava uma parte disso. Né? Então, eu acho que assim, tem camadas nesse investimento e que muita empresa não está enxergando. E eu tenho uma outra vantagem, tá? Assim, como os meus projetos acabam sendo, de certa forma, mais graciosos, eles também trazem mídia espontânea, geram rejuvenescimento de marca. Então, eu consigo também, em alguns casos, roubar uma parte da grana do marketing. Né? Ou de... Não, a inovação em P&D e P&D está sendo muito utilizado, né, como marketing. Sim. A gente vê. O que às vezes frustra a gente um pouco é que é só usado só como marketing. Não, isso frustra todo mundo que trabalha com inovação. E aí às vezes a gente Quando vê... o cara quer uma firula. Putz, sabe o que mais assim que a gente vê e fala, pô... Às vezes o cara contrata um especialista em inovação e deixa o cara amarrado dentro da fábrica porque ele contratou aquele cara para dizer que tem. Sim.
E isso aí, pô, você fala, você chega e fala e tal, o cara se interessa e tal, a gente desenvolve e tal, um monte de coisa e tal. Mas não, vai ficar pro ano que vem.